setor. Agora gostaríamos de convidar José Mauro Ferreira Coelho para sua palestra, ex-presidente da Petrobras, ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível do Ministério de Minas e Energia e uma das maiores referências brasileiras em planejamento energético. José Mauro nos falará do tema Planejamento Energético e Segurança de Abastecimento no século XXI. Pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer primeiro o convite feito pela SS Oil para estarmos aqui nessa manhã participando desse importante evento, o Summit SS Oil. Muito obrigado, Ricardo Moura, muito obrigado a todos os organizadores desse evento. Dizer também que é um prazer e uma grande alegria estar aqui com todos vocês nessa manhã, e vocês vão entender um pouco por que eu estou dizendo que é um prazer e uma grande alegria, né, estar aqui conversando sobre refino regional. Vou tentar passar aqui. Aí foi. Meu objetivo aqui é contar uma história para vocês, e uma história da qual eu participei quando estava no governo federal. História essa que começa lá em 2016, né? Como era, acho que para nós entendermos o porquê da SS Oil estar hoje aqui operando, a gente tem que entender o passado, né? Qual era a nossa situação em 2016? E que vamos aqui confessar, né, doutor Evaristo, que não é muito diferente do que nós temos hoje, né? Com exceção, talvez, da SS Oil, não tenha muita diferença, né? Claro, da Selem também e outras ali. Mas vamos falar um pouquinho como é que era essa situação do refino em 2016. Por que que nós entendemos naquele momento que era necessário uma abertura do mercado de refino, não só uma abertura do mercado de refino, mas a abertura de outros mercados, como, por exemplo, também a abertura do mercado de gás natural, né? Entre outros, né? Vamos ver também que naquele momento o governo federal, de uma maneira geral, ele estimulou a implementação de refinarias de pequeno porte, mostrando, e a gente vai ver isso, qual é a importância dessas refinarias para o Brasil, né? Eu acho que o tema ali, né? A gente vê o tema ali do Summit SS Oil, segurança energética e refino regional. A gente vai ver muitas palavras, muitas frases aqui relacionadas à segurança energética, à garantia do abastecimento, à expansão da capacidade de refino, à redução da dependência externa de combustíveis, né? Então, esse estímulo às refinarias de pequeno porte, muito importante. E é nesse movimento que empreendedores, né, como o Ricardo, com coragem, agindo de forma disruptiva, começam o projeto da SS Oil, né? Então vamos ver como é que a SS Oil chega às suas autorizações junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e para que a SS Oil está autorizada hoje a operar. E como é a situação atual e, finalmente, nossas considerações finais. Então, começando a contar essa história, né? Estávamos lá em 2016, importante dizer que já tínhamos aí quase 20 anos após a abertura do mercado de petróleo e combustíveis no Brasil, que se deu pela Lei do Petróleo, publicada em 1997. Lei essa que dizia que a partir daquele momento, né, o monopólio estatal estava flexibilizado e que estava aberto a livre concorrência no mercado de petróleo e combustível no Brasil. Mas o que a gente via em 2016 é que a Petrobras ela era hegemônica, né, no setor de petróleo e gás natural ainda. E aqui não vai nenhum demérito à Petrobras. A Petrobras é uma grande empresa, tem uma grande importância para o país. Mas a verdade é que o tamanho da Petrobras, muitas vezes, ela é uma barreira de entrada a novos atores no mercado brasileiro. E, obviamente, né, isso leva muitas vezes a uma forma do mercado atuar não competitiva,
e que isso leva, certamente, a preços maiores e um prejuízo para o consumidor final. Em relação ao refino, a Petrobras, naquele momento, ela detinha 98% da capacidade de refino do Brasil. Quase a totalidade da capacidade de refino do Brasil era da Petrobras. E, novamente, isso era uma grande barreira de entrada a novos atores. E notem, naquele momento, a gente vê ali na tabela, o Brasil era importador de todos os derivados. Importávamos 24% da nossa demanda de GLP, o gás de botijão, o gás de cozinha, 17% do querosene de aviação, 15% do diesel, 11% da gasolina. E só já adiantando, a situação atual não é diferente. Muito pelo contrário, em determinados derivados a situação é mais preocupante ainda. Hoje, continuamos importando 24% da demanda de GLP, 18% do querosene de aviação e diesel, que talvez seja o mais preocupante, uma vez que o Brasil optou, né, pelo transporte de carga pelo modal rodoviário, importamos quase 1/4 da nossa demanda de diesel, né? Então aí vem uma preocupação muito grande com a garantia do abastecimento. E gasolina, nós vamos ter uma redução da importação de gasolina por vários motivos, principalmente pelo aumento do consumo de etanol hidratado e também pela eletrificação de veículos, né? Mas ainda assim, continuamos deficitários de gasolina. E veja bem, essa situação no downstream, que é a área de refino, ela contrastava com a situação do upstream, que é a parte de exploração e produção de petróleo, uma vez que lá em 2016, no setor de exploração e produção de petróleo, nós já tínhamos várias empresas privadas atuando no Brasil de forma independente ou em parceria com a Petrobras. E no downstream, no refino, não era assim. O que nós no governo vimos naquele momento, né? Pessoal, o Brasil é o 4º maior mercado de combustíveis automotivos do mundo. É um mega mercado. E o que a gente via é que esse mercado ia crescer. E era impossível, como continua sendo impossível, Ricardo Moura, né? A Petrobras, por maior que ela seja, ela fazer os investimentos todos necessários para garantir o abastecimento nacional. É necessário que nós tenhamos condições adequadas para que novos atores entrem no mercado, façam os investimentos, de modo que a gente possa ter a autossuficiência no mercado de combustíveis. Então, o que se via era isso, né? Era necessário garantir o abastecimento e havia uma necessidade de investimentos a serem realizados por outros agentes, entendendo que, por maior que a Petrobras fosse e seja, ela não é capaz de, sozinha de fazer todos os investimentos que o Brasil precisa. Correto? Muito bem. Fizemos aquele diagnóstico em 2016. 2017 é lançada uma iniciativa, um programa muito importante, que é o Programa Combustível Brasil, lançado em 2017. Um programa do governo federal, que teve um apoio de várias entidades públicas e também privadas, que visava buscar, né, esse aprimoramento do mercado de combustíveis. E veja, né, para a gente não se alongar muito ali no texto, veja que um ponto fundamental era criar um ambiente de políticas públicas e um ambiente regulatório que fosse favorável aos investimentos para a expansão do setor de downstream, né? O setor de downstream, mais uma vez, inclui o setor de refino, correto? Então, um recado claro do governo, né? Temos que expandir o setor de downstream. Essa iniciativa ela é criada, é lançada em fevereiro de 2017. Vários órgãos governamentais e privados fazem um relatório. Esse relatório final é publicado em maio de 27 e uma das propostas desse relatório é aquela que está ali em vermelho. Analisar e propor mecanismos para incentivar investimentos em refino no país. Então, Ricardo, era o governo dando vetores, né, de que, olha, temos que garantir o abastecimento, temos que ampliar a capacidade de refino no Brasil. Esse era o vetor do governo, né? Esse relatório final vai para o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que é o órgão máximo de política energética do país,
responsável por todas as políticas públicas relacionadas ao setor energético, e o CNPE publica uma resolução importante, a resolução número 15 de 2017, e só abrindo um parênteses, né, uma resolução do CNPE, ela é assinada, né, pelo presidente da República, então tem força de decreto presidencial, correto? É publicada essa resolução que estabelece as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do mercado de combustíveis, demais derivados de petróleo, com o objetivo de embasar a proposição de medidas que contribuam para a garantia do abastecimento nacional. E uma das formas de você fazer isso é expandir a capacidade de refino, expandir a oferta doméstica de derivados. Muito bem, essa resolução CNPE, ela traz alguns pontos importantes que eu destaquei aqui, que eu acho que são importantes nesse contexto do Summit SS Oil. Primeiro, as ações em curso no âmbito da Iniciativa Combustível Brasil têm como objetivo propor medidas que estimulem a entrada de novos agentes econômicos no setor de combustíveis. Então, esse era um viés importante. Novos agentes, a lógica era essa, pessoal, novos agentes, maior competitividade, novos investimentos, maior competitividade, menor preço eu beneficio o consumidor final. Essa é a lógica, né, de toda a metodologia que está aqui por trás, né? Incremento e diversificação da oferta interna de combustíveis. Como é que eu incremento e diversifico? Né? Aumentando capacidade de refino, tendo novos agentes no setor. Redução da dependência externa de combustíveis e ampliação, mais capacidade de refino e modernização do parque de refino. Então, era dentro desse contexto que nós tínhamos lá em 2016, 2017, 2018, era isso que nós tínhamos aqui de contexto de políticas públicas e de vetores do governo federal em relação ao mercado de combustíveis e ao mercado de refino no Brasil. Já em 2019, avançando um pouco mais, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, empresa pública responsável pelo planejamento energético do país, e nessa época eu estava como diretor da EPE e coordenei esse estudo, nós publicamos uma nota técnica muito importante, muito interessante para as refinarias de pequeno porte, né? Que foi essa nota técnica que tratou das perspectivas de implantação de refinarias de pequeno porte no Brasil, uma análise de viabilidade técnica e econômica. A gente mostrava, né, qual é a capacidade que a refinaria tem que ter, 5 mil é pouco, não dá viabilidade econômica, 10 mil, como é que é a questão de petróleo. Então, toda uma análise relacionada a esse embasamento técnico e econômico para as refinarias de pequeno porte. E eu destaquei 2 pontos que eu acho que é importante para esse nosso encontro, que essa nota técnica da EPE ela traz. Primeiro, ela mostra a importância da introdução de novos agentes na cadeia do abastecimento de combustíveis. E de que novos agentes ela estava falando? Das refinarias de pequeno porte. Importante para a garantia do abastecimento nacional, mas mais importante talvez para a garantia do abastecimento regional, né? Agindo com foco em um determinado mercado regional. E essa nota técnica diz também que a operação de uma refinaria de pequeno porte surge como uma alternativa para a maior valorização do petróleo nacional. E aí, obviamente, né, temos esse desafio, que é a gente ter realmente a venda de petróleo nacional para essas refinarias, além de ampliar o número de agentes ofertantes de derivados no país. E, por fim, nós temos em 2019 o lançamento de um outro programa, uma outra iniciativa, que é o Abastece Brasil, que na verdade é uma continuidade daquele programa inicial, que é o programa Combustível Brasil, então é uma continuidade daquele programa, e que novamente tem como um dos seus focos o desenvolvimento do mercado de combustíveis e a segurança do seu abastecimento. E um detalhe importante, com promoção da livre concorrência no setor. Então toda hora a gente vê se falar, né, de preço de combustíveis, né? O preço está alto, o preço está baixo, né? O que a gente tem que lembrar é que no Brasil preço é livre, né? Cada um
pratica o seu preço. Bom, e é dentro desse contexto que empreendedores como Ricardo Moura e seus sócios, né, como eu já disse, né, de forma disruptiva, com coragem, colocam de pé o projeto da SS Oil, que, como também já foi dito aqui, embora o governo tenha feito todas aquelas políticas públicas para incentivar as refinarias de pequeno porte, a verdade e a abertura do mercado de refino, a verdade é que, por vários motivos que a gente poderia colocar aqui de forma mais extensiva, esse mercado não sofreu a abertura que nós desejávamos, né? Havia os desinvestimentos da Petrobras em refino, apenas uma grande refinaria foi desinvestida, foi a refinaria da Bahia, a refinaria de Mataripe, né? Quando outras refinarias deveriam ter sido desinvestidas também, e muito poucas refinarias de pequeno porte surgiram no Brasil, basicamente somente a SS Oil. Então isso mostra a importância também, né, de como esse trabalho desenvolvido pelo grupo que estava à frente da SS Oil foi um trabalho realmente ali de coragem, de resiliência, para colocar esse empreendimento de pé que muitos não conseguiram colocar. Eu me lembro que quando a gente tinha todo aquele cenário, né, Ricardo, do estímulo às pequenas refinarias, quantos projetos apareceram? 20, 30, 40 projetos. Quantos desses ficaram de pé? Né? Então, isso é muito importante. Né? Mas o fato é que a SS Oil, o projeto da SS Oil caminhou, ficou de pé com todos os desafios, e a SS Oil tem a sua primeira autorização pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né, em outubro de 2021. E como o Ricardo já falou, começa a operar em 2022. Essas autorizações depois são renovadas, então tem uma renovação de 2024 e outra renovação de 2025. O que eu quero mostrar aqui, na verdade? Quero dizer que hoje, né, como não poderia ser diferente, a SS Oil é uma refinaria, né, autorizada pela ANP e encontra-se, né, apta a realizar todas as atividades descritas em duas resoluções da ANP. A primeira resolução 852 de 2021, que diz que a SS Oil pode operar, né, e está regulamentada para o exercício de todas aquelas atividades: produção de derivados de petróleo, de combustíveis, gás natural, armazenamento desses combustíveis, comercialização desses combustíveis e a prestação de serviço. E também está autorizada a realizar todas as atividades previstas na Resolução ANP 872 de 2022, que trata das atividades de produção de solventes. Então, uma empresa totalmente aqui habilitada pela agência reguladora do setor, né, a promover todas essas operações, além, obviamente, né, de todas as certificações de qualidade que a SS Oil tem, como, por exemplo, a ISO 9001. Né? Então, uma empresa que realmente está aí com tudo aquilo que é necessário para que a sua operação aconteça. Mas, já caminhando para o final, como é que é a nossa situação atual? Pessoal, isso aqui é a capacidade de refino, as 10 maiores capacidades de refino do mundo. Né? Obviamente, como já foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, destaca-se China e Estados Unidos, com uma capacidade de refino imensa, mas o Brasil tem uma grande capacidade de refino, é a 9ª maior capacidade de refino do mundo, uma capacidade de 2,3 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é pouco ou isso é muito? Né? Quando a gente olha aqui o Brasil sendo a 9ª maior capacidade de refino do mundo, a gente acha que é uma grande capacidade de refino. Mas eu disse para vocês também que o Brasil é o 4º maior mercado automotivo do mundo. Então, na verdade, essa grande capacidade de refino, ela é insuficiente para a garantia do meu abastecimento, correto? De modo que eu continuo hoje, e se nós olharmos para o futuro, continuaremos importadores de derivados de petróleo, continuaremos com uma grande dependência externa. Notem a questão do diesel. Esse gráfico aqui, a curva em vermelho mostra a produção e em preto a demanda. 2025, né?
produzimos 48 bilhões de litros para uma demanda de 63 bilhões de litros. Uma dependência externa de 24%. Ou seja, 1/4 de todo o diesel consumido no Brasil tem que ser importado. E qual é a perspectiva para 2035? É pior ainda. A gente vai ampliar a capacidade de produção, principalmente por conta da refinaria lá de Pernambuco, da RNEST, mas a nossa demanda vai aumentar muito. Porque, como eu disse, o nosso transporte de carga é focado no modal rodoviário, né? E aí a nossa dependência externa aumenta ainda mais. O que isso nos mostra? Isso nos mostra a necessidade de nós termos mais investimentos em refino, né? E empreendedores, como aqueles que empreenderam na SS Oil, querem efetivamente aumentar a capacidade de refino desta refinaria aqui e querem investir em novas refinarias. A mesma coisa acontece para a gasolina. Embora seja menor a nossa dependência externa, fato é que ainda necessitamos de importação para garantir o abastecimento de gasolina do Brasil. Bom, e aí chegando ao final aqui, para a gente não se estender muito também, eu trago aqui 4 considerações finais, né, que eu acho que são os pontos-chave aqui da apresentação que eu fiz e a base que nós temos aqui do nosso evento, o Summit SS Oil. Primeiro, o Brasil permanecerá como importador líquido de derivados de petróleo nos próximos anos. Acho que o Ricardo foi muito feliz, como ele falou aqui, que nós temos uma transição energética em curso. É verdade, né? O petróleo gradativamente vai perdendo a sua importância com o passar dos anos, é verdade também. Só que essa transição será extremamente lenta, não é? E o petróleo continuará ainda por muitas décadas sendo a principal fonte de energia do mundo e do Brasil também, né? Segundo ponto, a importação de consideráveis volumes de derivados exigirá investimentos na ampliação da capacidade de refino. Doutor Evaristo, eu acho que esse projeto que a Refina Brasil tem, né, de ter o pró-refino, eu acho que é fundamental, porque a gente fica discurso, a transição energética está aí, não faz sentido investir em refino. Eu acho totalmente o contrário. Eu acho que faz todo sentido a gente investir em refino, cada vez mais, ter mais refinarias de pequeno porte, né? Porque a nossa dependência é grande e, como eu disse, a gente continuará tendo o petróleo e seus derivados como a fonte de energia mais importante do Brasil e do mundo nas próximas décadas ainda, né? Então, precisamos ampliar refino, precisamos ampliar infraestrutura logística primária de combustíveis, né, para garantir esse abastecimento. Pessoal, cada vez mais a questão da segurança energética para os países é muito importante. A gente viu como a Europa ficou com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Imagine o Brasil dependendo de 25% da importação de diesel, um país que roda sobre rodas movido a diesel, né? Então, é muito relevante isso. Terceiro ponto, as refinarias de pequeno porte, como a SS Oil, permitem uma melhor otimização da operação, resultando em maior eficiência do processo, custos menores, né? Custos menores. Redução da pegada de carbono. Eu dei uma entrevista aqui que alguém me perguntou sobre a questão da sustentabilidade. As refinarias de pequeno porte permitem você ter um nível de emissões de gases de efeito estufa menor que as grandes refinarias, né? E, por fim, a SS Oil, sem dúvida, né, é um importante empreendimento que, como eu disse, né, foi feito com coragem, de forma disruptiva, com resiliência, e eu não tenho dúvida nenhuma que a refinaria aqui de Coroados, ela contribui de forma significativa para o abastecimento de combustíveis do Brasil, mas principalmente para o abastecimento de combustíveis da região noroeste aqui do estado de São Paulo, apresentando grande importância não só para a garantia do abastecimento da região, mas contribuindo, sem dúvida nenhuma, também para a garantia da segurança energética nacional. E, por fim, para finalizar, no início da minha apresentação eu disse que era um prazer e uma grande alegria estar aqui hoje. Por quê, Ricardo? Porque nós trabalhamos, Ricardo, né, durante muitos anos com essa abertura do mercado de refino, tentando trazer mais investimentos para o mercado de refino. E é um prazer e uma grande alegria para mim hoje estar aqui, estar falando em 2016, 10 anos depois, quando a gente vê que
todo aquele esforço que a gente fez de construir políticas públicas, né, de fazer estudos, de aprovar resoluções, de criar programas, ele trouxe alguns resultados importantes. E um desses resultados importantes é a SS Oil, que você e todos os seus colaboradores construíram aqui em Coroados. Então, muito obrigado e parabéns a todos aqueles que construíram a SS Oil. Obrigado, presidente.